Atos capítulo de número 4, verso de número 36. Quantos encontrou, digam amém. E então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e a depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade, e guardando-o não ficava para ti, e vendendo não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio no seu coração, não mentiste ao homem, mas a Deus. E você diga amém. Agora olhe bem gentil para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: o segredo da bênção de Deus é a integridade. Podemos tomar assento. O segredo da bênção de Deus é a integridade. A Bíblia diz: se pode mentir ao Espírito Santo? Pedro perguntou a Ananias, que ele não mentiu a Pedro, mentiste ao Espírito Santo. Pode o homem mentir ao Espírito de Deus? Pode. O homem pode mentir ao Espírito Santo, mesmo que não temos de onde esconder. O Espírito Santo, estava dizendo hoje de manhã na consagração na sede, o Espírito Santo não tem de onde nós escaparmos. A Bíblia diz que aonde nós corrermos, o salmista diz no Salmo 139, que se nós descermos à profundidade dos mares, o seu Espírito está lá. Se nós subirmos às alturas, ele está lá. Então não tem de onde nós fugir. Ele diz assim que ainda que antes que nós fôssemos formados, quando ainda nós éramos uma massa uniforme no ventre, o Senhor já nos conhecia, já nos via. Então não tem como escapar do Espírito Santo, não tem como fugir dele, não tem aonde você correr dele. Então se tem uma coisa que você precisa guardar para que a bênção do Senhor chegue à sua vida, é a integridade. Integridade é o segredo da bênção de Deus. A integridade é a palavra-chave para o homem ou a mulher ser abençoado. Não tente correr de Deus, não tente se esconder de Deus, mas seja íntegro. Seja íntegro, porque você não consegue escapar de Deus, você não consegue fugir de Deus. A história narra que um homem chamado José de Arimateia, que era filho da consolação, ou que era Barnabé, filho da consolação. A Bíblia diz que ele vendeu uma propriedade, uma fazenda, e aquele tempo era costume dos apóstolos. Aquela pessoa que sentia, vendia a propriedade, pegava todo o dinheiro e ia e entregava aos apóstolos. Isso se fazia no tempo de Jesus, quando as mulheres que seguiam Jesus mantinham o ministério de Jesus. Então isso era comum naquele tempo. E então esse moço, esse homem, esse irmão chamado Barnabé, ele vendeu a propriedade e depositou ao pé dos apóstolos uma fazenda. E a Bíblia diz que Ananias também tinha uma propriedade e vendeu. Mas quando vendeu a propriedade, ele sentou com a sua esposa e diz assim: olha, só que nós vamos entregar só a metade. Vamos fazer só a metade. O apóstolo agora, Pedro, está recebendo muito dinheiro na porta do templo. Algum tempo ele pescava, agora não está nem pescando mais. O senhor está lá agora orando, só fica no templo o dia todo. Nós vamos entregar só a metade, já está bom. É muito dinheiro para Pedro. É dinheiro demais, a fazenda é muito grande. Eu vou lá, com a parte do dinheiro, entrego para o pastor Pedro. O pastor Pedro vai ficar contente, vai abençoar a nossa vida.
depois você chega, e aí você vai ser abençoado também, e pronto. E aí Ananias foi para o culto. O culto era durante o dia. O pastor Pedro estava lá no culto, dirigindo o culto. Quando Ananias chegou para entregar a oferta, Ananias chamou, pastor Pedro chamou Ananias. E disse: Ananias, por quanto é mesmo que você vendeu a fazenda lá, o sítio, as terras? Ele disse: por tanto. Aí o pastor diz assim, o pastor Pedro olhou para Ananias e diz assim: por que que você deixou Satanás encher o teu coração? A propriedade não era sua? Pediu Deus alguma coisa para você fazer? Você precisa fazer alguma coisa, tentar enganar Deus? Precisava, Ananias? Não era sua? Você não podia vender e ficar com todo o dinheiro? Por que que você vem querer mentir para o Espírito Santo? Quem é que consegue mentir para o Espírito Santo, irmão? Por que que você tenta mentir? Na mente de Ananias, você sabe quem é que ele estava enganando? O pastor Pedro, o pescador. Na mente de Ananias, ele estava dando, numa gíria popular, um balão, uma meia voltinha no Pedro. Quando ele chegou, que ele deparou que ele não estava enganando o apóstolo Pedro, que ele não estava mentindo para Pedro, o pastor da igreja, que ele estava mentindo para o Espírito Santo. Pedro diz assim: por que mentiste ao Espírito Santo, Ananias? Aí está quem vai te levar para a sepultura. E a Bíblia diz que faltou fôlego, e Ananias caiu para trás, suspirou no meio do culto e morreu. Aí você lê o texto, a Bíblia diz assim: os obreiros da igreja, os diáconos, tinham acabado de ser consagrados, eu acho, irmão. Foi o primeiro serviço deles. Pegaram um pano e cobriram. Pode ler lá o texto. Cobriram Ananias. Pegaram pelo pé e pela mão e tiraram Ananias da igreja para fora. E a igreja fez: Daqui a pouco vem a irmã Safira, toda animada e contente. 3 horas depois, foi a única mulher que ficou viúva só 3 horas. E sem saber que estava viúva. Quando ela chegou no templo, o pastor chamou ela e falou assim: minha irmã Safira, tudo bem? Ela disse: tudo bem. E aí ele diz assim: anda a irmã cantar no ciclo de oração. Responda uma coisa para mim, irmã Safira. Por quanto é mesmo que vendeste a propriedade? E ela diz: por tanto. E ela diz assim: por que que você combinou com o seu marido para mentir para o Espírito Santo? Eu acho que, olha, se nós olhássemos o rosto de Safira, deve ter ficado branco, pálido, né? Porque algo que eles combinaram sentadinho lá, contaram o dinheiro em cima da cama, repartiram, ninguém sabia. A hora que chegou na igreja, o Espírito Santo falou para Pedro, Pedro chamou Ananias, aí Safira, aí diz assim: quem está aí, levou o seu marido e já sepultou. E você vai pelo mesmo caminho, e ela morreu. Ninguém mente ao Espírito Santo. Quando você lê o texto, a Bíblia diz lá, quando você volta para trás a história da Bíblia, e você vai trazendo as páginas da Bíblia, você encontra um homem, um profeta de Deus chamado Aías. Aías era homem de Deus. Aías não tinha trelelé. Deus falou, está falado e acabou. Podia ser rei, podia ser quem for. Mandou falar, calou, acabou. Pronto. Aías não tinha esse negócio, não. Tinha meio termo, não. Aías não tinha desse negócio. Falou, acabou. E Aías ficou velho, cego, gordo, não andava mais, morava em Siló. Aías tinha colocado a mão no ombro de Jeroboão. Jeroboão era um moço trabalhador do exército de Salomão. Mas Aías encontrou ele na entrada da cidade e colocou a mão no ombro de Salomão, de Jeroboão, e disse: Jeroboão, o Senhor vai rachar o reino em 10 partes. Entregará 10 pedaços. Pegou assim o manto, arrancou de cima e foi arrancando fita, rasgando as fitas em 12 pedaços. Rasgou o manto em 12 pedaços e disse a Jeroboão: o Senhor dividirá o reino de Israel em 2 partes, e 10 tribos te entregará a ti. E deu na mão de Jeroboão. Está dizendo assim: você vai ser rei sobre Israel.
Você vai ser rei no reino do norte. E Jeroboão era homem a trabalho forçado. Mas ele era profeta. E a Bíblia diz que o filho de Salomão não soube cuidar do império, ao ponto que ele foi ouvir os meninos que foi criado com ele, e não foi ouvir os mais velhos. O povo descontentou com a maneira que ele tratou o povo, que eles foram pedir diminuição nos impostos de Salomão, e ele diz assim: a mão do meu pai é pesada, mas o meu dedinho é mais pesado do que a mão do meu pai. O povo descontentou e diz assim: se o meu pai vos feria com chicote, eu vos feri com escorpião. O povo diz assim: não temos nada em Davi. Foram tudo com Jeroboão. Quando Roboão quis ir atrás, Deus levantou o profeta e disse: não vai, porque isso partiu de mim. Vai não. Foi eu que parti. A Bíblia diz que esse profeta ficou velho, cego, deitado na cama. Jeroboão levantou o altar, não ouviu a voz do Senhor. Levantou o altar, consagrou sacerdote sem ser da linhagem de Levi, levantou o profeta do seu jeito. Deus mandou avisar. Jeroboão não ouviu, levantou deuses, fez o culto do seu jeito. Mas quando seu filho nasceu e ficou doente e ia morrer, estava muito doente, Jeroboão chamou a sua esposa, disse: minha filha, tira essa roupa aí, vai lá em Siló consultar os profetas Aías, a quem profetizou sobre mim que eu ia ser rei sobre Israel. Vai lá. Aí a mulher diz assim: mas se eu for lá, ele vai sentenciar eu, ele não gosta de você. E ele sorriu e diz assim: mas nada, filha, ele está cego, não levanta da cama, não enxerga mais nada, ele come aquilo que dá na mão dele, não vê mais a luz do dia. Tira essa roupa de rainha, veste uma roupa de camponesa, de quem colhe trigo no campo, põe um lenço na cabeça, põe uma sandália mais velha no pé, arruma uma serva, arruma uns jumentos aí, vai para lá, chega lá, consulta sobre o nosso filho, pergunta para ele, porque ele é homem de Deus, pergunta a ele se o nosso filho vai viver, se o nosso filho vai ter saúde. A mulher viajou por um período de alguns dias. Quando chegou lá em Siló, ela parou no portão e foi perguntando, dizendo assim: mora onde o profeta Aías? E alguém dizia assim: no final da rua, numa casinha assim, ele mora lá. Aí quando eu leio esse texto, parece que eu vejo ela chegando no portão, ali uns fios de arame assim pendurados, não sei se tinha arame, mas ele estava lá, amarrado, uns pilar, e ela pegou assim: eu bato palma ou eu chamo? Se eu chamar, capaz dele conhecer. Enquanto ela estava indecisa na porta da casa do profeta, o profeta gritou lá de dentro da cama, deitado no leito, e disse: entra, mulher de Jeroboão. Entra, mulher de Jeroboão. Quem é que engana o Espírito Santo? Quem é que engana? Entra, mulher de Jeroboão, porque eu sou enviado a ti com duras novas. Vou dizer ao seu marido Jeroboão. E depois, antes dela ir embora, a hora que ela quis sair, ele diz assim: quanto ao seu filho que vieste saber, quando você colocar o pé na entrada da cidade, ele vai morrer. Quem é que engana o Espírito Santo? Quem, irmão? Quem é que consegue trapacear? Quem é que consegue maquiar e passar pelo Espírito de Deus? Quem? Ninguém, irmão. O segredo da bênção de Deus para a nossa vida está na integridade. E a integridade não se volta-se para Deus, se volta para o seu semelhante. Integridade é a chave de que alguém se volta para o seu patrão, para o seu professor, para o seu pastor, para o seu pai, para o seu vizinho, para a sua mãe,
porque a integridade se volta para o meu semelhante. Você não pode enganar a Deus, mas você pode tentar enganar o seu semelhante. Mas quem tenta enganar o seu semelhante, está tentando se enganar o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus ninguém engana. E se você quer ser abençoado, seja íntegro, seja fiel naquilo que você faz, porque o Espírito de Deus te conhece. E aí você faz igual Davi, pecou, traiu, matou, fez todo tipo de pecado, mas se ajoelhou e diz assim: tu me sonda, tu me conhece, tu me esquadrinha e sabe quem eu sou, tu me sabe quem eu sou. Olha, o Espírito de Deus esquadrinha e vê se há alguma coisa boa ainda em mim. Não tem como esconder do Espírito de Deus, não tem de onde você correr. O profeta estava velho, o profeta estava gordo, cego, e a hora que a mulher olhou, ponhou na porta, ele gritou lá: entra, mulher de Jeroboão. Ninguém consegue. Você sabe por que nós não alcançamos as bênçãos de Deus? Por nos faltar em nossa integridade. Somos tentados a colar na prova, quando ninguém está vendo. Não estamos querendo tentar mentir para o professor, estamos tentando mentir para o Espírito Santo. Somos tentados, na hora de repartir o dinheiro, somos tentados a ficar com um lucro maior do que aquele que é nosso. Não estamos tentando mentir para o nosso patrão, estamos tentando mentir para o Espírito Santo. Integridade é algo, irmão, é algo que está na nossa vida. Integridade é algo que você vive naquilo. E é isso que Daniel tinha: integridade. Quando disseram assim: se você levantar para orar, vai ser jogado na cova do leão. O que ele fez? Bom, nessa condição de cova de leão, que não estava nos meus projetos, quando eu falei que eu ia ser fiel, quando eu fiz um voto com Deus, esse negócio de cova de leão não estava no negócio, não estava no contrato. Então aí nós vamos desviar esse negócio aí, apagar esse negócio, que agora o senhor sabe, eu tenho que mudar aí a regra, porque aí entrou leão no meio, entrou cova de leão, e esse negócio não estava junto. Enquanto estava negócio de Nabucodonosor, Sapatras, estava tudo assim. Agora negócio de entrou leão no meio, entrou para ser comida de leão, e esse negócio não estava no contrato. Aí Daniel voltou a Nabucodonosor e falou assim, voltou lá, e diz assim: se for para só uma vezinha só, é só uma vezinha, porque você sabe que eu sou crente, né? E você sabe que eu oro lá. Agora, como esse negócio voltou, esse negócio de leão, então vamos mudar aí. Eu vou dar uma ajeitadinha aí, esse negócio, e já resolve o problema. Foi isso que Daniel fez? Saiu da reunião, ninguém via, subiu ao seu quarto do alto, abriu a janela para o lado de Jerusalém e ajoelhou para o lado de Jerusalém. E qual é a oração que Daniel fez? Eles estão querendo me jogar na cova dos leões, estão querendo mudar a minha integridade, mas com leão ou sem leão eu sou crente, com cova ou sem cova eu te adoro. Eu não vou negar, eu não tenho duas palavras, nada vai mudar, eu sou íntegro, não vou mudar, eu não vou mudar meu pensamento, com cova ou sem cova. Aí os homens foram atrás dele e acharam Daniel fazendo o quê? Orando. Pastor, mas e se for assim só para ganhar um serviço? Tente mentir para o Espírito Santo. Pastor, mas se eu não fizer isso, eu perco o serviço. Perde o serviço, ganhe o serviço e perca a integridade. Se eu não fizer isso, pastor, eu não passo na prova. Passe na prova e perda a integridade. Porque ninguém mente para o Espírito de Deus e continua vivo. Ninguém mente para o Espírito de Deus e continua vivo. Ninguém. Ninguém come escondido e limpa a boca e volta como se não comeu e continua a mesma coisa. Quem tenta não mente para pai, não mente para mãe, não mente para pastor, não mente para patrão, não mente para líder, não mente para professor,
tenta mentir para o Espírito Santo. A quem Ananias e Safira queriam enganar? O Espírito Santo. Eles reuniram lá e falaram assim: olha, pastor Jesus, nós vamos reunir lá e nós vamos enganar o Espírito Santo. Foi isso que eles pensaram? Vamos enganar Deus. Foi isso que eles falaram? Eles tentaram enganar Pedro. O pecado da nossa vida é porque nunca imaginamos que o Espírito de Deus está na vida daquela pessoa que nós estamos tentando enganar. Aí alguém pergunta: pastor, por que eu não sou abençoado? Porque você está tentando mentir para o Espírito Santo. Porque você não fez aquilo que você fez. Porque você não fez aquilo que você falou. Porque você não foi aonde você disse que iria. Todo mundo acha que você fez, mas você não consegue enganar o Espírito de Deus. Integridade é algo que estava na vida de José. Lá na Babilônia sozinho, lá no Egito sozinho, solteiro. Tinha tudo, irmão, para largar esse negócio. Tudo. Longe de pai, longe de mãe, longe de irmão. Os irmãos venderam ele. Não tinha amigo, prisioneiro, empregado sem salário, escravo. Nunca ia sair daquela vida, porque escravo no Egito não tinha outra alternativa, ia morrer na escravidão. Tinha tudo, não tinha igreja, não tinha pai, não tinha revelação. O Deus do Egito era outro, não tinha pastor, não tinha grupo de louvor para cantar. Sozinho na casa de Potifar. E a mulher de Potifar convida ele para dormir junto. E o que ele diz? Potifar não está aqui. Os empregados você deu folga. Poderia eu fazer um tão grande mal contra o Deus a quem eu sirvo? Ele estaria enganando quem? Potifar? Ele estaria enganando quem? O Espírito de Deus. Um dos maiores mistérios, irmão, é esse. É você entender a quem você está tentando subornar. Ninguém sabe. É só nós dois. A hora que Ananias chegou, Pedro diz assim: por que você quer mentir ao Espírito Santo? Não é seu? Você não vendeu essa fazenda, não ficou com tudo com você e comeu tudo em churrasco? Você não morria. Por que você tenta querer enganar o Espírito de Deus? Por quê? Por quê? E somos tentados a isso, irmão. Somos tentados a trair a nossa integridade. Somos tentados a dizer que aquilo que deu errado não foi nós que fez. Somos tentados a jogar o caco do vaso debaixo do tapete e fazer de conta que ninguém fez. Somos tentados a ir à geladeira e tomar todo o refrigerante ou todo o Danone, limpar a boca e dizer que o gato comeu. Somos tentados a bater o carro no estacionamento e olhar para os lados e ninguém viu e ir embora. Integridade. Integridade. Somos tentados a fugir quando ninguém está olhando em nós. Somos tentados a derrubar um copo da prateleira do supermercado e o copo quebrar. E nós mudar de lado de prateleira e fazer de conta que não foi com nós. Para não pagar um copo. Integridade. Possamos mentir para tudo, menos para o Espírito de Deus. Somos tentados a pegar o troco do supermercado, que a moça confundiu o valor da nota de 50 com a de 100, e colocar no bolso, e subir no altar da igreja e dizer assim: Deus nos deu uma grande vitória. E você saber que estava errado.
somos tentados a isso. Sem integridade. E na hora de Deus nos abençoar, Deus vai fazer o levantamento da nossa história. Quando Deus foi abençoar os filhos de Jacó, fez o levantamento da história. Foi isso? José, filho da minha velhice, é um broto de videira, um broto de pé de uva que cresceu tanto que passou por cima do muro e foi dar fruto lá no Egito. José, ramo frutífero, é o meu filho José. Integridade. Integridade era aquele moço que pegou o machado e o machado saiu a cunha e o machado caiu na água e ele poderia ficar muito quieto e continuar trabalhando, mas quando o machado voou, ele gritou: não era meu, era emprestado. Integridade é aquilo que nós tentamos chegar a Deus e dizer assim: Deus, olha para mim. Deus nos conhece. Não podemos mentir ao Espírito de Deus, porque é Ele que nos abençoa, irmão. A palavra que eu quero dizer a você, para mim orar com você, é Ele que nos abençoa. Não tem outro meio, não tem outra ligação dos céus à terra, se não for pelo Espírito de Deus. A oração que sobe é Ele que leva, mas a bênção que desce é Ele que traz. Não tem outro meio. Se você mentir para o Espírito de Deus, você não tem bênção. E o segredo é integridade. Esse é o segredo da bênção. A Bíblia diz que o irmão foi tocado, Barnabé, e deu. Ananias gostou do negócio e falou assim: vamos fazer igual? Todo mundo está dando. Todo mundo dá mesmo, amor. Vamos fazer igual, para não ficar de fora. Na hora que vendeu, o irmão, era muito dinheiro. Ah, mulher, muito dinheiro esse negócio, irmão. Esse negócio, essa construção não acaba nunca, irmão. Nossa casa está precisando acabar mais do que essa construção da igreja do pastor lá. E depois que acabar também, ele derruba, quebra, faz de novo. Ah, não. Vamos fazer aqui. É seu. Venda. Invista tudo lá. Mas não venha mentir para o Espírito de Deus. É seu. É seu, irmão. É seu. Então que Deus possa revelar ao seu coração: o segredo da nossa bênção está na nossa integridade, fidelidade. Tome o prejuízo, mas fique ali. Eu lembro que o meu patrão era um homem incrédulo, irmão, perverso, era um homem demoniado. Era ele. Um homem demoniado. Um dia eu tinha um carro, era uma Marajó abençoada, e ela acabou o álcool lá na Vila Independência, logo cedo, 5 horas da manhã. Uma luta para fazer esse carro, pegar um galão, subir no posto e achar um posto aberto, 5 horas da manhã. Quando eu consegui o galão, voltei, coloquei no tanque, na mangueirinha. Aí a Marajó não pegou, um dia de frio, dei um tranco na Marajó, a Marajó não funcionou. Aí foi dando a hora. Quando eu vi que ia dar a hora, irmão, eu fui lá. Fui no orelhão. Põe uma ficha, era daquele tempo de fichinha. Coloquei a ficha, liguei lá. Falei: tudo bem? Bom dia. Ele disse: bom dia. Falei: olha, eu vou chegar um pouquinho atrasado, eu estou com problema no carro. Meu carro acabou o álcool e agora não quer funcionar, e eu estou aqui na avenida, então eu vou chegar aí uma meia hora atrasado. Aí ele me ligou de lá e disse assim: acabou o álcool ou você perdeu a hora? E desligou o telefone. Aí eu fui lá, irmão, empurrei esse carro na mão, fiz ele subir o morrinho sozinho, e ele pegou. A hora que eu cheguei lá, eu fui entrando com o guarda-pó na mão, parei na porta do carro, cheio de gente, e eu olhei para ele e falei assim para ele: a hora que eu perder hora, eu ligo e digo se perdi hora.
A hora que meu carro quebrar, eu digo que o meu carro quebrou. E a hora que eu quiser ficar dormindo, eu ligo e digo que vou ficar dormindo. E o mínimo que você pode fazer é descontar o dia ou me mandar embora. Mas uma coisa você não pode acusar: de eu ser infiel. Passou uns dias, irmão, eu perdi hora. Passou uma semana, depois eu perdi hora de verdade, irmão. Era para estar 6 horas trabalhando, eu levantava às 5. Quando foi 7 horas eu acordei. Nem levantei, irmão. Puxei o telefone assim do lado. Liguei lá. E ele falou assim: alô? Falei: alô. Perdi hora. Ainda estou dormindo. Quer que eu vou ou você tem outro que vai? Não, vem. Aí eu fui lá, entrei 7h30, olhei para ele e disse assim: bom dia. Pronto. Por causa de uma hora de serviço, você tem que parar de ficar escondendo dentro de casa e falar assim: fala que eu não estou. Você tem que parar de atender telefone e falar que você não quer falar, que não está lá. Não tenta mentir para quem está te ligando. Você está mentindo para Deus. Atenda o telefone e fala assim: eu não quero falar com você agora, liga mais tarde. Atenda o telefone, irmão, e coloca o rádio. Fala: irmão, me dá 1 minuto, estou numa reunião. Seja íntegro. Seja íntegro, não deixa o negócio tocando lá, tocando e fala assim: é fulano, irmão, fulano. Ih, fulano, irmão, fulano. É aquele negócio lá daqueles guardanapos que nós vendeu lá, mas deixa esse negócio tocar aí. Esse mesmo que você está tentando enganar, você vai ter que ajoelhar, depois vai pedir bênção para ele te abençoar. Ninguém pode mentir ao Espírito Santo. Nós somos crente que pula e dança com o pé só, irmão, e roda. Eu sou crente, sou pentecostal, eu nasci aqui no fogo, eu sou assembleiano. Eu gosto de ver um negócio fumegar, como diz as irmãs, canta o altar fumegar. Eu gosto de ver um negócio pegar fogo, eu gosto de ver um negócio rodar. Mas eu gosto de ver também você não mentir para o Espírito de Deus. Não mentir para o Espírito Santo. Não tente mentir a Ele. É tudo seu, irmão. Se você não quer ir, vai lá e diga assim: eu não vou, não quero ir. Não diga ao irmão: irmão, oh querido, aconteceu um imprevisto. Usa até a palavra bonita, irmão. Aconteceu um imprevisto. Eu vou ter que atender aqui a empresa, que ela vai precisar de mim. Justo agora, mas eu estava com a vontade de ir lá no seu aniversário, irmão. Aí ele está lá no outro. Seja íntegro. Seja o que você é. Seja transparente. Quando você vender, diga assim: eu vendi por 100, mas eu quero dar só 50. Pastor, eu quero comprar essas cadeiras. É 100 cadeiras, mas eu só consigo pagar uma. Do que você falar que vai pagar 50 e depois pagar só 10. Do que você ir lá, irmão, e mandava assim: marca para mim aí, amado, depois eu volto a acertar. E nunca mais voltou. É melhor você ir lá e falar assim: irmão, dá de graça para mim comer o negócio. Eu não vou voltar a pagar mais. Sou íntegro. Íntegro é você assinar o cheque, irmão, e saber que não tem fundo e que vai voltar, mas que você tem a intenção de enrolar o tempo. Esse mesmo que você está tentando enganar é quem vai te abençoar. Olha para esse irmão e diga assim: difícil, não é, irmão? Íntegro. É difícil, às vezes dá prejuízo, irmão. Às vezes dá prejuízo. Às vezes é dificultoso, não sabe quem, irmão. Não sabe quem. Mas Deus é quem vai nos abençoar.
O Espírito de Deus é quem vai nos abençoar. É Deus é quem vai trabalhar na sua vida. É Deus quem vai prosperar a sua casa. É Deus quem vai multiplicar o teu celeiro. É Deus, foi com aquela viúva que foi ao profeta e diz assim: olha, eu não tenho nada, eu só tenho esse bocado de pão. E eu vou fazer para mim e para o meu menino, e nós vai comer e nós vai morrer. Ela foi sincera. Ele diz assim: faz primeiro para mim. Integridade. Eu termino aqui dizendo a você: seja fiel, irmão. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Olha para esse irmão, coloque a mão no ombro dele, coloque a mão no ombro dele e diga: irmão, você está perdendo a bênção por coisas pequenas. Você está perdendo a bênção por coisas pequenas, por um conserto de pneu de carro. Está perdendo a bênção por causa de 1 litro de leite, 1 quilo de arroz. Coisas pequenas, irmão. Que poderia ir lá e falar assim: irmão, eu não vou pagar, não tenho como pagar esse negócio mais. O que o irmão vai fazer comigo? O irmão vai falar assim: perdoar. Integridade. Era isso que Daniel tinha. Era isso, para mim terminar, que Sadraque, Mesaque e Abednego fez. Nós não ajoelha, nós não canta, nós não adora, nós não faz. Aí quando tocou todos os instrumentos de fole, harpa, zabumba, e fez aquele barulho tremendo, alguém correu lá e disse assim: tem 3 jovens que veio lá da tribo de Israel que não ajoelha, que não dobra, diz que não faz nada dos seus deuses. Aí Nabucodonosor manda chamar eles e diz assim: por que vocês não adoram meus deuses? Ele diz assim: porque só adoramos o Deus do céu. Mas se você não adorar, a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Aí ele podia dizer assim: bom, esse negócio de fornalha não estava escrito também. Vamos mudar o contrato agora. É só essa vez, dá para nós dar uma ajeitada. Só essa vez, Deus perdoa, Deus é amoroso, Deus conhece todas as coisas, né? É fornalha, né, irmão? Aí Sadraque conversa, dá para você entender, para mim orar com você? Aí Sadraque conversa com Abednego e fala assim: Deus vai nos livrar antes de chegar lá, irmão. Deus é tremendo, irmão. Esse Deus é maravilhoso. Quando nós chegar lá, essa fornalha vai explodir, irmão. Esse negócio não vai dar nada. Aí eles foram. Quando foi chegando perto, a fornalha foi aquecendo, foi mais, irmão. Aí para não desanimar Sadraque, Abednego falou assim: tranquilo, irmão, a hora que ele abrir a fornalha, que for jogar, vai descer um anjo. Vai pegar nós, fica tranquilo, nós não morre, irmão. Nós não morre. Irmão, a hora que abriu a fornalha, que o cidadão que ia jogar morreu, acho que eu vejo a voz do outro e dizer assim: nós vai andar lá dentro da fornalha, não vai morrer não, irmão. Aí abriu, jogou lá dentro, ele diz assim: com fornalha, sem fornalha, a palavra nossa é a mesma, nós não vamos adorar os seus deuses. Você sabe o que aconteceu? Eles andaram dentro da fornalha. Você sabe o que o rei disse a Daniel quando foi buscar ele na cova? Porventura, o Deus a quem você serve com integridade te livrou da boca dos leões? E Daniel disse: vive o Senhor, ó rei, para sempre. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, porque quem tem integridade não pode morrer na boca dos leões. Não morre, irmão, sem integridade. Perda o negócio, mas não entristeça o Espírito de Deus. Não engane, não maqueie. E eu termino. Quando o rei Acabe entrou na guerra disfarçado, colocou uma couraça, arrancou a roupa de rei, colocou uma couraça, colocou uma capa e entrou no meio da peleja com a espada e um escudo correndo no meio do povo. Aí um soldado lá no meio da guerra, desanimado da vida, falou assim: nem vou levar essa flecha. Ergueu a flecha e a Bíblia diz que ele atirou ao ermo. Ao ermo é sem direção. Tum. O Espírito de Deus pegou a flecha e foi conduzindo ela assim, ó, e pegou na fivela do cinto de Acabe. O único lugar que tinha como entrar era na fivela do cinto. E a flecha entrou na fivela e varou as entranhas de Acabe. E Acabe foi ferido. Tira eu da peleja, tira eu da peleja. E Acabe sangrou o dia inteiro e morreu. Quem é
que sabia que Acabe estava disfarçado? Quem é que sabia que o rei estava no meio da guerra? Ninguém consegue mentir para o Espírito de Deus. Você pode tentar mentir para o seu marido. Você pode tentar mentir para a sua esposa do dinheiro, dos acertos de conta. Você pode mentir em valores. Dizer que o vestido custou 20 e na verdade ele custou 100. Você pode? Você pode mentir para o governo. Você pode mentir para quem quiser. Menos para o Espírito de Deus. Menos Espírito. A hora que a sua bênção chegar, eu acredito, me permita pensar desse jeito, o Espírito Santo vai fazer assim. Se ele tivesse a calculadora, ele ia calcular assim. Era para ser 100, mas mentiu 30 lá, menos 30. Vai para 70. Era para ser 100, mas mentiu também lá na padaria, desconta 20. Aí, vai mentindo. Daqui a pouco você fala assim, está devendo. Está devendo. Aí não tem bênção. Aí não tem bênção. Você nunca vai achar, irmão, que você vai aparecer e Deus vai sentar na cadeira e você vai tentar mentir para Deus. Nunca. Você vai mentir para alguém que está do seu lado. Você vai tentar mentir para alguém que convive com você. Sua integridade vai ser provada no seu dia a dia. Sua integridade vai ser provada no seu dia a dia, no seu trabalho, na onde você convive, no meio da sua família, aonde você anda. A sua integridade vai ser provada ali. A sua integridade vai ser provada quando o guarda te parar, porque você não tem carta. E aí ele olhar para você e você pegar o dinheiro e tentar negociar com o guarda, tentar comprar, tentar manejar um negócio, dizendo, todo mundo faz isso, todo mundo, menos você, porque você é íntegro e serve a Deus com integridade. Íntegro. O guarda me parou, irmão, lá no Mato Grosso, a divisa, com 5 pessoas dentro do carro. O carro não tinha documento, estava atrasado, e o motorista não tinha carta. 2 carros, 4 horas da manhã, a divisa de Presidente Epitácio. 4 horas. Eu desci para conversar com o guarda. Passei do outro lado da pista, ele estava com um cap branco. Pegou a carta do rapaz, pegou o documento do carro e passou a avenida em que nem conversa. Está preso. Por falta de habilitação e por falta de documento. Pronto. Todo mundo desceu do carro, as irmãs ficou segurando as crianças, e aquela choradeira. Eu desci do carro da frente que eu estava dirigindo, voltei para trás e falei, o que aconteceu, irmão? Prendeu o carro do irmão. Falei, irmão, mas como que você vem de lá aqui, irmão, sem documento desse carro? Pastor, conversar com o guarda. Ora aí, irmão, ora aí. Aí virou aquela choradeira, falei, não já chorar agora não, irmão. Já está errado, não adianta ficar chorando agora. Agora, ora. Ore aí que eu vou lá falar com o guarda. Ore aí, ore. Aí passei eu do lado da rua, da avenida, fui lá e diz assim, bom dia. Ele diz, bom dia. Me apresentei, falei para ele, o senhor é o comandante? Ele disse, sim. Falei, então nós vem vindo de Piracicaba e o senhor sabe o carro sem documento. O senhor está certo no que faz, é a profissão do senhor. E nós somos crentes. Eu estou tão envergonhado de falar isso com o senhor, porque crente é para guardar as leis dos homens e a lei de Deus, mas nossos irmãos falharam nessa parte. E eu estou responsável por essa excursão, por esses carros. E se eu pelo menos descobrisse que esse carro não tinha documento e que o moço que está dirigindo não tinha carta, eu não sairia de lá com 9 postos policial para desafiar a lei. Não fazia isso. O senhor pode ter certeza que eu não faria isso. Mas à luz que o senhor está vendo, eu estou igual a Moisés. Talvez o senhor não conheça a história da Bíblia, mas Moisés avistou a terra prometida e não conseguiu entrar, por incredulidade do povo. E eu estou avistando a terra de Presidente Epitácio, estou vendo as luzes, e eu preciso pregar à noite lá. E pode ser que esses carros fiquem presos aqui. As almas que poderiam ser salvas lá, pode não ser salvas, porque nós não vamos conseguir chegar. Para renovar os documentos dos carros, o senhor sabe como é, eu preciso ir a Piracicaba para fazer isso. Mas se o senhor entender, a Bíblia diz assim que nós devemos respeitar as autoridades. E se o senhor dizer que está preso, está preso. Se o senhor dizer que está solto, está solto. E aí aquilo que o senhor diz, nós estamos querendo respeitar. Estou querendo trazer ao senhor que não é falta de conhecimento, mas de imprudência e de amadurecimento por algumas pessoas que não observam a lei. Não a lei dos homens, principalmente a lei de Deus. Falei, agora as crianças sofrem, a mãe dessas crianças sofre, e esse carro fica aí, nós não temos parente aqui. Eu gostaria que o senhor tirasse essa farda, esse chapéu branco que o senhor está, e essas divisas que estão em cima do seu ombro, olhasse para mim como homem,
e que deixasse Deus falar o coração do senhor. E aquilo que Deus falar, o senhor faz. Deus abençoe o senhor por ter me ouvido. E virei as costas. Quando eu virei as costas, eu passei do outro lado da rua. E aí o guarda passou do outro lado da rua, pro lado de lá. Eu fui pro meu carro que estava na frente. O guarda passou lá, deu a carta pro irmão, deu o documento pro outro irmão e diz assim: some, irmão. Some que eu não vi vocês. Some daqui que eu não vi vocês. E os irmãos ficou lá e falou assim: quem dirige? Quem dirige? Falei: some, irmão, some. Some, irmão, some, irmão. Muda desse negócio, some. O outro que tinha a carta ficou tremendo assim, irmão. O outro que não tinha a carta, falei: vai você lá mesmo, não tenho carta. Vai, irmão, vai lá, você sem carta mesmo. Multa nesse negócio, multa. Aí o guarda ficou lá olhando para a minha cara. Falei assim: irmão, o seu guarda, o único que dirige aqui não tem carta. Ele disse: eu não estou vendo nada. Falei: não está vendo, irmão, multa nesse carro, vai embora, irmão. Aí fomos lá. Aí quando chegou na casa do pastor Zé Ribeiro, cultuamos à noite, cultuamos no outro dia. Aí quando chegou na hora de ir embora, o pastor Zé Ribeiro deu um café para nós na sala, reuniu na sala da casa dele. Aí falou assim: vamos fazer uma reunião. Vocês querem voltar pelo posto policial ou querem entrar pelo meio do canavial? Falei: profeta pro meio do canavial, irmão? Não, o quê? Profeta da meio do canavial. Profeta vai para a estrada. Aí o dono do carro gritou assim: e se prender meu carro? Falei: é seu, irmão. Ninguém mandou você vir sem documento. Aí ele falou assim: então, irmão, e se o senhor dirigir? Falei: se eu dirigir, eu vou voltar pela mesma estrada. Aí o pastor Zé Ribeiro olhou para nós e falou assim: os irmãos decidem. Vocês vão pelo canavial ou vocês vão pelo posto policial? Aí o irmão falou assim: o irmão de mim se resolve. Falei: vai pelo posto policial. Aí o irmão falou assim: mas ele falou que para não ir lá. Falei: irmão, mas tem 9 postos policial. Ou Jesus vai deixar prender no primeiro ou vai prender no último, não adianta. Não adianta cortar pelo canavial, ou senão ele vai daqui lá Piracicaba, 1000 quilômetros quase, para o meio do canavial. Ora, irmão, agora tem que acreditar, falei para eles. Tem outro jeito. E não é para ter saído. Aí ajoelhamos tudo lá, o pastor Zé Ribeiro fez uma oração, irmão, e vai. Aí a hora que foi chegando perto do posto policial, e os irmãos começaram a dar glória a Deus. Aí eu falei: não dá glória a Deus não, irmão. Fica chorando agora não, agora vai ter que passar no posto policial. Falei: pastor, Jesus tem misericórdia. Falei: Jesus tem misericórdia, vocês são desobedientes, irmão. Como é que vocês fazem o negócio agora? Agora é acreditar, deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Jesus fazer. Vamos na frente. Aí eles pararam o carro, deixaram eu passar na frente, eu passei na frente deles, e nós vai, e um comboio de polícia lá, irmão, e o comandante justo lá no meio, lá de capinho branco. Falei: aí ele lá esperando nós, irmão, olha lá ele esperando nós. A hora que chegou bem pertinho, irmão, ele trocou de lado, e nós passamos lá, aí os irmãos cantou, deu glória a Jesus, e nós fomos embora. Sabe por quê, irmão? Você não pode mentir ao Espírito de Deus. Você pode tentar mentir aos homens, mas não pode mentir ao Espírito de Deus. O carro não ficou preso, a carta do irmão não ficou presa, o documento não ficou preso. Nós voltamos embora para Piracicaba, porque foi lá e falou a verdade. Era a verdade. A verdade tem que ser dita. E o Espírito de Deus que muda o coração do homem, muda, porque Ele é dono de todas as coisas. Olha para esse irmão e diga: não tente mentir para o Espírito Santo, irmão. Olha para cá que eu vou terminar orando para você. Você não faz negócio com o Espírito Santo. Você faz negócio com o seu vizinho. Você não faz negócio, irmão, com o Espírito Santo. Você faz negócio com o seu patrão. Você não faz negócio, irmão, com o Espírito Santo. Você faz negócio com os seus clientes. Você não faz negócio, você não faz prova com o Espírito Santo. Você faz prova com o seu professor. Se escreve na mão, na capa, puxa a régua. É com ele que você faz negócio. Guarde isso, irmão. Mas na hora da bênção chegar, o Senhor vai puxar o seu currículo. Tentaste mentir ao Espírito Santo. Não era seu? Não era seu, irmão? Não era seu? Fulano, você falou: eu falei isso? Nunca, irmão. Quero morrer dura. Tentaste mentir ao Espírito de Deus. Não sustenta o que fala. Quem falou foi fulano. Fulano que falou, não foi eu não. Fulano que... eu não tenho nada com esse negócio. Irmão, sustenta o que fala. Que na hora de abençoar, você vai ter que enfrentar o Espírito de Deus. Na hora de receber a bênção, é Ele que vai entregar a bênção. É Ele que vai tomar da mão de Deus a bênção e vai trazer para entregar a sua casa e a sua vida e a sua família. Pastor, mas nós não somos fiéis, nós não somos justos.
Mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Davi também não era, mas Davi reconheceu e diz assim: Senhor, esquadrinha o meu coração, pesa-me, Senhor, e veja a minha integridade. Não foi isso que disse? Jó falou assim: me pesa em balança fiel, vê se eu tenho culpa de alguma coisa que está acontecendo, vê se eu devo de alguma coisa que estão me acusando. Está acontecendo comigo isso, mas não é culpa minha, não é meu pecado que fez isso, não é meus dedos, não foi. Integridade. Vamos ficar de pé, senão eu vou continuar falando. Olha para esse irmão bem bonito que está do seu lado e diz: hoje está parecendo terça-feira, irmão. Não minta ao Espírito de Deus. Não minta, irmão. Seja sincero. Seja fiel. Fala: eu não tenho, mas eu queria ter. Eu não sou, mas eu queria ser. Ah, como eu queria ser, irmão. Eu queria ser. Seja transparente, irmão, transparente, porque a bênção de Deus virá sobre a sua vida e sobre a sua casa. Uma alegria, irmão. Irmão, às vezes você vê os irmãos numa alegria na mesa, fala em língua estranha, uma alegria, irmão. Aí você fica olhando para o irmão: mas isso aí não é de verdade não, irmão. Tentando mentir ao Espírito de Deus. Seja sincero, irmão. Seja sincero. Abraça o seu irmão, diga: eu te amo, irmão. Eu amo você, irmão. Eu te amo. Agora, se você não ama, não precisa ficar abraçando e falando que ama, irmão. Seja sincero, seja fiel. Deus tem bênção para a minha vida e para a sua vida. Deus tem prosperidade para a minha casa e para a sua casa. Nós não somos perfeitos, mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado. A graça de Deus tem nos alcançado. E é por isso que nós estamos aqui. Deus está nos aperfeiçoando cada dia. Seja fiel. Seja fiel. Segure a mão do seu irmão para me orar com você. Olha para o rosto dele e diga para ele: eu vou orar para você, irmão. Para você tornar amigo íntimo do Espírito Santo. Íntimo. Ele me disse: e você andar em paz. Seja sincero. Frite na frigideira um ovo. E aí coma com alegria. Frita um ovo. Mas coma com alegria. Não pegue o bife do outro que você não pagou. Não faça festa com aquilo que não é seu. Seja íntegro, porque Deus vai te abençoar. Deus vai usar o seu patrão. Deus vai usar o seu amigo de trabalho. Deus vai usar o seu amigo de colégio. Deus vai usar alguém e vai abençoar a sua vida. Seja fiel, irmão. 1 litro de gasolina não vai deixar você mais rico e nem mais pobre. Quem é o dono de todas essas coisas pode te abençoar se você for fiel no pouco. Seja fiel, irmão. Pastor, eu tenho que vender esse negócio de caminhão, de combustível, porque é uma tentação. É só você ser fiel. O que é meu é meu. O que é seu é seu. O que é meu é meu. O que é seu é seu. Porque Deus é fiel com a sua palavra. Amém, irmãos. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: eu vou orar para você ser amigo do Espírito Santo. Porque a sua bênção vai chegar, irmão, ela vai chegar. Aquilo que Deus disse a você vai chegar. Deus vai prosperar a sua vida, Deus vai abençoar a sua vida. Não troque a criança do seu lado, diga assim: não, esse filho é seu e o vivo que é meu. Não, se o morto é seu, o morto é seu, irmão. Regue o morto e fala assim: olha, eu deitei em cima dele e morreu, agora ajuda eu, me consola. Não minta ao Espírito de Deus. Porque vai ter alguém que vai julgar a sua causa. E alguém que vai julgar a sua causa é justo.
Para de entrar na justiça contra a empresa, irmão, de hora extra que você nunca fez. Ficava sentado lá em cima do latão e agora quer receber tudo. Quem vai julgar a sua causa é justo, fiel, justo. Não minta ao Espírito de Deus. O meu advogado uma vez foi uma causa minha e disse assim: olha, irmão, a sua causa é de R$1.500, mas nós vamos ganhar 3.000. Falei: não, é 1.500. Não, é 1.500. Minha causa é 1.500. Você é bobo. Falei: bobo? Bobo é quem vive pegando dinheiro dos outros. Eu quero o que é meu. O que é meu. Eu disse ao meu patrão: o que é meu, é meu. O joelho fez ele ficou tão bravo que ele fez um negocinho com o outro lá advogado, se acertaram. Aí me deu os meus 1.500, ele deu. Ele falou assim: era a causa de 3.000. Falei: mas o que eu falei com ele era verdade. Você deveria ganhar todas as horas extras. Falei: eu disse para ele quando eu entrei que não tinha hora extra. Mas não tem papel. Falei: homem não precisa ter papel, precisa ter palavra. Palavra. O que é meu, é meu. O que é meu, é meu. E o Espírito de Deus vai trabalhar na sua vida. Segure a mão para orar por esse irmão. Bendito Deus. Em nome de Jesus, esta noite eu intercedo pela tua igreja. Eu intercedo pelos teus filhos, pelo teu rebanho, pelas tuas ovelhas. Nos ensina o caminho da integridade, o caminho da fidelidade, o caminho da submissão, o caminho do arrependimento, o caminho, Senhor, que nos leva a ser aos teus pés, o caminho, Senhor, que nos leva a ser fiel, o caminho, Senhor, meu Pai, que venha assim, nos ensinar a reconhecer quem somos, aonde estamos, o que falamos, o caminho que nos leva, Senhor meu Pai, a entender que o Senhor é quem abençoa, e a bênção do Senhor não traz consequência, e nem consequências, Senhor meu Pai, nem sequelas futuras. A bênção que vem da tua mão, pela integridade dos teus filhos, ela prospera, ela multiplica, ela abençoa, ela passa de geração de pai para filho, de filho para pai. Ó Deus, a tua bênção, Senhor meu Pai, ela não tarda, ela chega no tempo oportuno, e aquele que é fiel, aquele que é justo, aquele que é honesto, não ficará sem ser abençoado. O dia pode passar a segunda, pode passar a terça, pode passar a quarta, mas a bênção chegará na sua porta, porque Deus não erra o endereço, Deus não pula a casa, Deus não pula nome. Quando Deus quer abençoar, Deus abençoa. E esta noite, Jesus, aqueles que têm sido fiéis, aqueles que têm guardado a tua palavra com integridade, com fidelidade, que a bênção do Senhor venha alcançar a tua casa, venha alcançar a tua parentela, venha alcançar os teus filhos, o teu negócio, a tua empresa, venha prosperar onde for a mão, e o teu nome, Senhor, venha ser glorificado. É o que nós te pedimos esta noite, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus verdadeiramente encontre guarida, lugar neste coração, e esse teu servo torne, Senhor, amigo do teu Espírito, ande de mão dada, de braço dado, falando pela rua, aconselhando o Senhor, sentado ao sofá, no volante do carro. A tua presença, Senhor, sempre falando conosco e nos orientando, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Assim meu povo Me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino